Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É um prazer poder retornar à classe da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com os irmãos. Desejo que todos estejam bem. Nós estamos atravessando um momento difícil dessa pandemia. Então, cuidem-se. Procurem sempre ter o álcool gel à mão. Use máscara. Evite contatos próximos. Só saia de casa estritamente quando for necessário. Deus cuida de nós e nós precisamos cuidar para que este cuidado de Deus para conosco não seja prejudicado por nossas imprudências. Um abraço para todos e nós vamos hoje então estudar a nossa lição. A lição nesse trimestre é sobre o livro de Gênesis. E hoje, de forma especial, nós vamos estudar a respeito dos primeiros passos de Isaac, o seu desenvolvimento até o seu casamento. E daí em diante, Gênesis passa a tratar de Isaac, depois dos patriarcas, e então nós vamos caminhando nessa história do povo de Deus. Bem-vindos, pois, à Escola Bíblica Dominical deste domingo. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 21. Hoje nós vamos estudar do capítulo 21 até o capítulo 24. Então vamos do nascimento de Isaac até o seu casamento. O título da lição, sugerido pela revista, é Os Benefícios da Fidelidade. Nós estamos diante de uma história de fidelidade a Deus, mas também de fidelidade de Deus àqueles a quem ele chama. No caso, Abraão, o primeiro mais importante patriarca do povo de Israel. Então, nós vamos estudar hoje esta parte importante do povo de Israel. Nós estamos nas raízes do povo, logo no seu começo, na sua formação, as primeiras famílias. Depois o povo se multiplica e vai se tornar mais numeroso do que, como diz a palavra, os grãos de areia ou as estrelas no firmamento. O povo de Israel foi pródigo, multiplicou-se. Nós temos descendentes deles por todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Mas o povo escolhido tinha um propósito, e este propósito ele cumpriu-se plenamente com a vinda de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que veio para trazer salvação debaixo de suas asas, aquele que veio para reunir o povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, para anunciar a salvação e a chegada do reino de Deus e para anunciar ao mundo todo, através dos seus discípulos principalmente, o evangelho da salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, ele encerrou seu ministério dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos nesta missão de anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Então, Isaac é o herdeiro único destas promessas de Deus feitas ao pai Abraão. Então, começa aqui a história de Isaac, o grande patriarca, pai de Jacó, o avô querido dos filhos de Jacó. E então, vejamos um pouco dessa história.
Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E a promessa era de difícil cumprimento, porque Abraão tinha uma esposa que era sua meio-irmã, ela era filho do mesmo pai, e ela não podia ter filhos. E então, Deus diz a Abraão que as promessas seriam cumpridas no herdeiro de Abraão, que a princípio Abraão não acreditava plenamente que esta promessa poderia ser realizada, teve dúvidas. Deus teve que falar com ele sobre isso algumas vezes. Sara chegou a ter um sentimento de pura incredulidade ao rir quando o Senhor disse que no ano seguinte ela daria à luz um filho. Por causa da idade, estava com idade avançada, a vida toda esperando que ela fosse engravidar e não engravidava. Enfim, havia um contexto que era contra a possibilidade da realização da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Não há impossibilidades para as promessas de Deus se cumprirem, porque é Deus quem realiza, é Deus quem executa, é Deus quem dá o cumprimento às suas promessas, independente da crença, independente das circunstâncias, independente de qualquer outra atitude natural do homem. Deus é soberano, Deus é fiel, Deus leva a história ao alvo que ele deseja para as nossas vidas e para o seu povo e para o mundo. Bem, capítulo 21 de Gênesis começa dizendo: E Yahvé, o Senhor, visitou Sara, como prometera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu, engravidou, e deu à luz um filho a Abraão. E então vem à tona toda aquela história de quando ela duvidou e riu, e o anjo disse, você riu? Ela disse, eu não ri. Ele disse, riu. E para que esse riso seja anulado, ou seja, esse riso seja contrariado, esse riso de ironia seja desmentido, então você agora coloca o nome no seu filho de sorriso, graça, beleza, realização da promessa impossível de Deus, aquele que te faz de fato alegre e com um sorriso no rosto, de satisfação, de gratidão, de alegria da alma por ter recebido uma promessa preciosa de Deus. Então, Sara coloca o nome no filho de Isaque. E a história de Isaque é tão bonita, não é? Isaque é cuidado pelos seus pais. Isaque cresce como um menino todo protegido, um menino muito querido, amado, eu diria super protegido. Então, Sara incomodou-se, por exemplo, com o filho de Agar, que se chamava Ismael, porque Agar a desprezava e até que ela teve Isaque. E ela viu Isaque brincando com Ismael e aquilo lhe deu um sentimento horrível, um sentimento de competição, um sentimento de usurpação. Quem sabe aquele menino podia repetir com o seu filho o mesmo que Caim fez com Abel. Então ela teve medo e ela disse, olha, esse menino não vai ser herdeiro com o meu filho, despede Agar. E Abraão fez aquilo com muito pesar, mas Deus foi fiel com Agar. E Deus cuidou de Agar, cuidou de Ismael, multiplicou a sua descendência, deu-lhe um futuro. E
aquela superproteção, imagino eu, aquele cuidado excessivo, aquele medo de perder o filho da velhice, fez com que Deus colocasse à prova Abraão. Não sei se Sara foi, digamos, avisada do que estava para acontecer. Mas Deus visitou Abraão e disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, aquele que Sara super protege, aquele que é a alegria da sua velhice, e leva ele ao Monte Moriá. E ali no Monte Moriá, você me ofereça ele em holocausto. O holocausto é uma forma de sacrifício radical. É aquela forma de sacrifício em que a oferenda ela é queimada toda, não sobra nada. Tudo vira uma fumaça perante o Senhor, no altar do Senhor. Então, imagino que aquilo doeu muito no coração de Abraão, e eu quero imaginar que ele não disse isso para Sara. Ele disse a Sara que ia fazer uma viagem com o filho, iria ao Monte Moriá e voltaria com o menino. Então, o texto diz que Abraão levantou muito cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Formou uma pequena comitiva e foi em direção ao Monte Moriá, caminho de 3 dias. E no 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: agora vocês fiquem aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá. Nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos a vós, eu e o menino. Ora, havia aqui uma expectativa da parte de Abraão de que alguma coisa iria acontecer naquele momento da adoração. Ele não sabia o que era, mas no fundo da alma ele acreditava que o filho não seria consumido naquele holocausto. Ele tinha no fundo da alma, uma esperança. E é essa esperança que faz ele dizer aos seus servos: olha, eu vou com o menino adorar. E voltaremos, eu e o menino. Então, essa esperança é tão importante na vida de cada um de nós. A esperança de que as coisas vão acontecer para o melhor e segundo a vontade de Deus. Deus jamais vai permitir ou vai pedir de nós alguma coisa que contraria a sua própria determinação, a sua própria vontade, o seu amor para conosco. Por isso que o texto fala de uma prova. Deus pôs Abraão à prova. Ora, esta prova é levar Abraão ao limite da sua fidelidade a Deus. É o que Deus faz conosco. Nós estamos continuamente sendo expostos a provas para que nós possamos amadurecer a nossa fidelidade, firmar nossa fidelidade, sermos cada dia mais convictos da nossa fidelidade a Deus. É uma aliança que se renova, é um compromisso que se renova, é uma vida que se consagra, é uma vida que se oferece diariamente ao Senhor, confiando que Ele é o Deus das nossas vidas e que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, como disse Paulo na sua carta aos Romanos. E Paulo tinha em Abraão uma figura central da sua teologia. Pois bem, então, diz o texto que ele rachou a lenha do holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus havia indicado. Então ele tomou a lenha e ele colocou a lenha nos ombros do seu filho. Isso indica que o seu filho tinha uma idade suficiente para carregar um certo peso e fazer uma caminhada exaustiva de 3 dias,
Por isso, muitos comentaristas acham que Isaac estava com uma idade em torno dos 12 a 15 anos nesse momento da vida. Ele disse: Meu pai. E Abraão respondeu: Sim, meu filho. Ele disse: Eis o fogo e eis a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina um pai ouvir isso de um filho. Imagina a sensibilidade que tudo isso estava produzindo. Abraão não tinha resposta para o seu filho, porque ele não tinha trazido o cordeiro. Ele simplesmente diz ao seu filho: Deus é quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois foram juntos. E chegado ao alto daquela montanha, chamada Moriá, Abraão preparou todo o altar, dispôs a lenha sobre o altar e pegou o seu filho Isaque. Diz o texto que ele amarrou o seu filho. Eu imagino que tenha sido uma cena muito dramática. Ele tomar o filho, amarrar e colocar o filho sobre o altar. Ora, mas o que está acontecendo? Meu pai vai me matar? Ele vai me colocar no lugar de um cordeiro? Ele não me ama? Mas quando Abraão levantou o cutelo para imolar, ou seja, para sacrificar Isaque, então o anjo do Senhor, pastor de Israel, aquele que já tinha visitado Abraão muitas vezes, gritou: Abraão, Abraão! E então Abraão respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o anjo disse: Não faça isto. Não estendas a mão contra o menino. Ora, mas era isso que Deus tinha pedido, não era? Que ele imolasse o seu filho? Ora, ele estava fazendo aquilo que Deus havia mandado. Mas o anjo do Senhor disse: Não faças nenhum mal contra o menino. Ora, há aqui uma dialética, há aqui um paradoxo. Ao mesmo tempo em que Abraão se dispõe a ir até o fim na obediência ao Senhor, o Senhor se interpõe entre Abraão e o seu filho e diz: não faça isso. Ou seja, o Senhor se coloca como protetor de Isaque. Este é o ato do sacrifício. Abraão teria agora que entender que o filho da sua velhice, tão amado, tão querido, tão admirado, não lhe pertencia. Ele devia passar a vida do seu filho para o domínio do anjo do Senhor, de Iavé, para que Iavé, o que fizera as promessas, pudesse dar continuidade a todos os seus planos através de Isaque, sem a interferência de ninguém, nem mesmo do pai ou da mãe. Abraão entendeu, desceu o cutelo, e então Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos seus chifres num arbusto. Ora, lembre-se, Abraão tinha dito a Isaque, quando começou a subida para Moriá, Deus proverá para si o cordeiro. Ora, mas na hora de montar o altar e de oferecer o seu filho, ele ainda não conseguia ver o cordeiro. Ele não conseguia ver ainda o substituto.
E ele então intentou, com o cutelo, executar o filho e oferecer em holocausto. Deus é surpreendente. Deus nos surpreende a cada passo. Ele nos prova, mas ele provê. Prova e provisão. Deus exige de nós, muitas vezes, até o limite da nossa capacidade humana, mas ele provê. E aqui ele preparou o cordeiro. E então Abraão, aliviado, tirou o filho de cima daquele altar. E como se estivesse dizendo para ele: não te disse, filho, que Deus proveria para si o cordeiro para o holocausto? Ou seja, Deus não deixou que Abraão se tornasse mentiroso para com o seu filho Isaque. Deus protegeu também Abraão. Deus cuidou dos dois. E então o filho é tirado e o cordeiro é imolado naquele altar de sacrifício no Monte Moriá. Dizem os historiadores, os estudiosos, que o Monte Moriá é aquele monte sobre o qual Jesus posteriormente vai ser crucificado, numa elevação dele chamada Caveira, mas era o mesmo complexo do Monte Moriá. Isso é maravilhoso. Nós temos um Salvador que nos ama. Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um Senhor que sabe de todas as coisas. E ainda que nós sejamos submetidos a sacrifícios tão grandes, jamais Deus abandonará as suas promessas para conosco. Então, quando Abraão terminou aquilo, ele exclamou. Abraão deu o nome de Yahvé proverá, o Senhor proverá, de sorte que o texto bíblico diz, até hoje se diz, sobre a montanha Yahvé proverá. Eleva os meus olhos para as montanhas. De onde me virá o socorro? Diz o Salmo 121. Confia no Senhor. Ele é o grande provedor das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso futuro. A cada passo, a cada momento, a cada situação desconhecida, a cada desafio, em todas as coisas, o Senhor está conosco. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor está conosco, mas nós, muitas vezes, nós nos distanciamos do Senhor e nós perdemos a confiança na fidelidade do Senhor. Queremos resolver as coisas por nossa própria vontade e por nossa própria conta. Apegue-se à sua fé no Senhor. Pois bem, a história de Isaque agora dá prosseguimento. Porque depois deste episódio, então, eles voltam para casa, mas logo depois, Sara, ela, imagino, adoece e morre. E então, no capítulo 23, vem o processo de sepultamento de Sara. Mas é interessante que antes que Sara morresse, havia uma outra coisa que traria consolo para ela. Era o fato de que Nacor, irmão de Abraão, da sua família distante, olha, a família que eles tinham deixado há tantos anos atrás, mais de 30 anos, sem notícia, enfim. Então vem uma notícia lá da terra de Nacor, dizendo, olha, também Melca deu filhos ao seu irmão Nacor. Veja que Nacor, ali era a mesma família, né? O mesmo pai, mães diferentes, mas eles tinham um sangue em comum. E então vem a notícia de que Melca, não sei se Melca era irmã de Sara, algum parentesco, enfim, elas tinham um relacionamento saudoso, um relacionamento de irmãs.
E aí vem a notícia de que ela também tinha dado filhos. E Sara, então, depois disso, morre. O capítulo 23 é todo aquele processo para o sepultamento, compra do campo, ali onde ela vai ser sepultada, o sepulcro de Macpela, em Manré. Então Abraão sepulta, e aí Abraão percebe que chegou o momento de providenciar casamento para Isaac. O capítulo 24 é a história então do servo de Abraão, numa história maravilhosa de tanta providência, de tantas coincidências, em que o servo de Abraão, ele sai, e aí o capítulo 24 é dele, do servo de Abraão, porque é ele quem vai com esta missão, a missão de ir até a parentela de Abraão, buscar mulher para Isaque. Então o texto diz que Abraão era então um velho, avançado em dias, e Deus, o Senhor Yahvé, em tudo havia abençoado Abraão. E Abraão disse ao servo mais velho da sua casa, que governava todos os seus bens: põe a mão aqui debaixo da minha coxa e me faça um juramento. Jure pelo Senhor, de que caso eu morra, você vai buscar uma esposa para o meu filho, da parentela. Não quero meu filho se casando como aconteceu com Ismael. Eu quero meu filho se casando com uma mulher da minha linhagem, da linhagem que Deus separou para a construção, a formação da nação de Israel. Então, o servo de Abraão faz o juramento e sai em direção à terra dos parentes de Abraão para buscar a esposa. Leiam esse capítulo. Vejam quantas intervenções divinas, quantas coincidências maravilhosas, como Deus conduziu aquele servo até a casa de Nacor. E aí, é lá, das filhas de Melca e Nacor, que vai vir a esposa para Isaac. História linda, termina no casamento, e então o texto termina dizendo que Isaac voltava do poço de Laai-Roi e habitava na terra do Neguebe. Lembra que Neguebe é aquela parte do sul da terra prometida, onde Abraão primeiramente visitou depois da sua chamada. Ele desceu para o Neguebe e dali foi para o Egito. Então, Isaac habitava naquela terra do sul. Isaac saiu para passear no campo. Ao pôr do sol, e erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaac. Ela apiou do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem no campo que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela tomou o seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque introduziu Rebeca na sua tenda. Ela o tomou e ela se tornou mulher e ele a amou. E Isaque se consolou com a morte da sua mãe, se consolou com o casamento, se consolou com Rebeca. Meus queridos irmãos, esta é uma história bonita de fidelidade, de cumprimento das promessas do Senhor na vida de Abraão, de Isaque. E nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus é fiel para conosco também. Ele quer cuidar das nossas vidas. Ele quer interferir na hora certa. Ele quer a nossa confiança. Ele quer que nós coloquemos no altar tudo que somos em um sacrifício completo. Nós não podemos ter ciúme de nada e deixar tudo ali e confessar como Abraão confessou: no monte do Senhor se proverá. Confie no Senhor.
que Ele tudo proverá. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e lhe deixe uma herança de bênção e de provisão para lhe sustentar durante toda a sua vida. Deus o abençoe, meu querido aluno, minha querida aluna.